real, a gente vive uma sociedade que é tão atrasada, e eu não tô falando aqui mais do óbvio, a política, a democracia não dá certo, não é isso. É atrasada, tipo 700 anos de atraso. E o mais doido é que nenhum brasileiro filosofa. As pessoas que aí estão nos assistindo, 99% delas estão jogando o jogo num tabuleiro que já é uma merda, que é o tabuleiro da vida, que não tem regra, não tem definição, parece que tem que ser amigo de alguém para se dar bem, parece que todo mundo tá numa festa e você não tá, e teu pino não é otimizado para vencer. O humano é a espécie mais inteligente, mais capaz, em termos de neocórtex, fazer contas, criar inteligência artificial, criar tecnologia, sem dúvida nenhuma, não há dúvida, mas é a mais triste e mais ferrada e mais desconectada com sua essência de DNA. A inteligência artificial é a última invenção da história humana. Todas as próximas invenções serão inventadas pela inteligência artificial. Sim, em resumo, o meio define você e você tem que acordar porque ele não precisa definir. O trabalho do Sexy Canvas é eletrificar a cabeça das pessoas. O meu trabalho foi sempre tentar entender a cabeça do humano, em resumo, né? E eu quis entender a cabeça do humano, primeiro para entender a minha própria cabeça. Tudo que eu me meti eu era o melhor, tanto que eu fui no Jô Soares, fui 5 vezes no Fantástico, senão não é normal. Cara, é verdade. E cada vez um assunto diferente. Pô, ficou uma coisa quase que viciante, no lugar de eu vou ser o melhor em tudo para ser amado. Eu estou deprimido. Sabe, minha máquina não se movia mais. Eu falei, caramba, eu venci o jogo que não era meu. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Simplesmente Gicovati. Hoje eu nem sei como descrever o meu convidado, porque é uma honra. É um cara que eu estou acompanhando já há um tempo e que realmente eu tenho uma admiração e fiquei muito impressionado com o trabalho dele. Hoje eu estou com o André Diamandi, que é criador do Sexy Canvas, um cara que realmente me honra muito. Estou muito feliz em ter você aqui, André. Muito obrigado por ter aceitado o meu humilde convite para a tua visita. Cara, sem querer puxar o saco, eu que agradeço, não só toda a tua história de empreendedorismo e de inovação que tu teve, como também não posso negar que admirei, mas seu pai não está mais entre nós. Aliás, o pai está aqui agora, mas não está em carne. Família Gicovati, para mim, é uma família que tem tudo a ver com o meu trabalho, que é entender a mente humana, e melhor do que isso. No caso do seu pai, é deixar isso muito claro em texto, e no teu caso, é entender a mente humana, criar produtos que interessam e fazer diferença. Então, eu que agradeço o convite. Vamos ter um papo assim à vontade, vamos falar o que a gente pensa, porque é isso que a galera gosta. Bacana. Então, André, o grande objetivo do programa é realmente criar essas possibilidades das pessoas pensarem um pouco nos nossos mecanismos mentais, nossa questão cerebral, nas crenças que nos limitam. Isso foi uma das coisas que primeiro me chamaram a atenção no teu trabalho. Essa tua visão, que na minha opinião acertada, do como o nosso ambiente, né? Principalmente eu estou falando nesse momento na questão do Brasil, influenciou num modelo mental da população de uma maneira geral. Você fala muito na questão da religião, de como a gente foi educado e por aí vai. Então eu queria começar essa nossa conversa te perguntando assim, o meio realmente, a educação define toda a estrutura mental de um país, na tua opinião? Em termos macro, sim. O meu trabalho foi sempre tentar entender a cabeça do humano, em resumo, né? Assim como psicólogos, assim como filósofos também o fazem, assim como pessoas no boteco também tentam entender o humano, e eu quis entender a cabeça do humano, primeiro para entender a minha própria cabeça, porque eu, como todo cidadão, vou falar especialmente nascido no Brasil, nasci cheio de desafios, tanto de questões econômicas, quanto de questões, embora eu tenha cara de playboy hoje em dia, eu não nasci muito bem de grana, e questões de amor e tudo mais, e o fato é, o tempo que você nasce e o local que você brota, que são coisas aleatórias, a gente não controla, diz a Cabala que a gente controla isso lá no céu, mas muitas religiões acham que isso é aleatório. Então, o lugar que você brota, a família que você brota, as crenças que essa família tem, o time de futebol, se é direita ou esquerda, qual a religião, e o tempo que você brota e o país que você brota, praticamente definem o que eu chamo de self 1.
Selfie 1 é esse ser que você brotou aqui, né? Uma certa idade, nasceu em 1990, sei lá, 88, não sei que dia você nasceu, nessa família que eu descrevi, com time, com religião e tal, e de repente você se tornou esta pessoa que é agora olhando para essa tela e falando, tá, fala logo, não, tá me enrolando, não tô gostando do que você está falando. Então tudo que você está pensando, agindo e sendo é o seu Selfie 1, é o seu selfie programado artificialmente por uma sociedade inteira, com valores que o povo alemão gosta de chamar de Zeitgeist, que é o que significa os valores e o que se espera das pessoas no momento corrente, e você se tornou essa pessoa, voltando para eles, você se tornou essa pessoa, e você acha que você tem que ser essa pessoa até o fim da vida, sob pena de estar traindo a sua essência. Você fala assim, não, eu sou flamenguista mesmo, não, eu sou de direita, eu odeio Lula, eu amo Lula, eu odeio mulher que se acha, eu adoro skate. Tudo que você acha que você é o seu selfie 1. Parte dele é verdade, também não vai se matar, porque você não é um robô artificialmente criado, mas a maior parte é uma mentira contada repetidas vezes para você se tornar esta pessoa que não otimiza a sua felicidade, mas sim otimiza o meio, as superestruturas, a sociedade, captação de imposto, não incomodar. Não foi otimizado para você, vou mudar para você, não foi otimizado para o humano essa versão do jogo de tabuleiro que ele joga, aquele pininho lá, ele é o pininho azul. Nos jogos a gente sabe as regras, a gente sabe como é que a gente ganha, a gente sabe a estratégia lá jogando War, né? Joga o dado lá, se você tem mais pecinhas, a chance de ganhar é maior, você entende a regra. Na regra da vida não. Você brota, recebe tudo automaticamente, vira um ser que acha que tem que ser até o fim da vida e vive cheio de medo e culpa de ir pro inferno, de não ser amado, de ser abandonado e tal. Então é uma loucura o que foi feito com a espécie humana nos últimos milênios. Parte foi válido para a gente não ser ogro e louco até hoje, mas passou-se um pouco do ponto. Então, sim, as pessoas que aí estão nos assistindo, 99% delas estão jogando o jogo num tabuleiro que já é uma merda, que é o tabuleiro da vida, que não tem regra, não tem definição. Parece que tem que ser amigo de alguém para se dar bem. Parece que todo mundo está numa festa e você não está. E teu pino não é otimizado para vencer. Até porque ninguém sabe o que é vencer. É ganhar dinheiro, é ser amado, é ter uma família próspera, é viajar o mundo 70 vezes por ano. Ninguém sabe o que é vencer. Então, não tem como se vencer um jogo onde as regras não estão definidas, quem controla o sabor e a qualidade do seu pino não é você, e não é otimizado para você ser feliz, e não é otimizado para você viver mais o agora, pensar mais em você, às vezes, o que parece um pecado, inclusive. Foi tudo cagado por estruturas que querem se manter no poder, né? Nessa hora eu pareço um cara de esquerda, né? Mas o fato sempre foi clero e monarquia, hoje é clero e governo. E o Brasil ainda teve uma sorte especial. A gente foi descoberto em 22 de abril de 1500. Em 1517, ou seja, em termos históricos é nada, né? Na mesma época, né? Praticamente amanhã, em termos históricos, Martinho Lutero começa um movimento protestante, né, que acaba viabilizando a Revolução Industrial, o capitalismo e países de alta qualidade de competitividade como a Alemanha, Estados Unidos, África do Sul, começando a melhorar, a Austrália, a própria Inglaterra, né, são países protestantes, dão mais certo. E os países que receberam, Portugal, Espanha e Igreja Católica Apostólica Romana original, nenhum deu certo. Tá? E se você for católico, não fique com raiva de mim. Dê um Google, vai no Wikipedia, e procura quais são os países menos desenvolvidos do mundo. E você vai encontrar nessa lista, infelizmente, colônias de exploração de Igreja Católica, e Portugal e Espanha são os piores, junto com a África, que participou dessa estragação por conta da escravidão. Então, sim, em resumo, o meio define você e você tem que acordar porque ele não precisa definir. E é muito interessante uma coisa que você comentou, porque assim, hoje em dia tem uma cultura de a gente querer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz, só que a felicidade também é uma questão meio subjetiva. Eu quero ter um carro novo que vai me deixar feliz. Mas depois que eu comprar o carro novo e eu rodar com aquele carro 5 meses, 4 meses, ele já não é novo, ele já não me traz cheiro mais de novo. Não me traz mais aquele prazer, né? Eu quero muito entrar na faculdade, porque eu vou ser muito feliz. Mas depois, porra, tem que acordar às 7 horas da manhã para ir para a faculdade. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender, e eu tento realmente trazer muito isso, né? As pessoas se questionarem, que a felicidade e o prazer é uma questão passageira. A gente está exatamente em constante movimento, né? O meu pai falava que não é
foto, é filme. Aham. Então você não consegue parar uma cena Você num é lugar. budista? Não, Tá. não. Eu, para te falar a É verdade, muito budismo isso. até deveria ter tido na minha educação, de uma maneira geral, um pouco mais, talvez, de influências diversas de religiosidade. Não foi o caso por ser de uma família de cientistas. Cientistas freudianos, né? E Sempre me junguianos, explicaram. até que puxavam um pouco É para a religião. verdade, Mas é verdade. Sempre me freudiano... explicaram que, olha, ninguém morreu e voltou, eu não posso garantir que isso existe. Então, eu acho que também, hoje eu vejo um centro de pertencimento, tá do lado de outras possibilidades, né? Acreditar em outras coisas, eu acho que também traz uma melhora mental para as pessoas, de certa forma. Nossa, eu tô com uma resposta tão na ponta da língua e tão profunda, que é o seguinte: todos os indivíduos, todos os seres que a gente conhece, né, mapeados pela ciência, não sei se tem ser em Júpiter, ou sei lá, em Andrômeda 8, ou planeta Kepler 27b, que parece uma terra gigante, não sei, vou falar do que eu sei. Todos os seres do planeta Terra, incluso plantas, tá? Mas vamos falar só de animais, fica mais fácil imaginar animais. Vou falar de uma pomba, que normalmente é até meio mal vista, né? A pomba é sempre vista como aquele bicho, rato de asa, passa doença, né? Tem sempre alguém na rua fazendo isso, passa um pombo faz assim, tipo, meu Deus, vou pegar, sei lá, Covid de pomba, né? Um nojo, né? E aí você pensa na vida da pomba. A pomba acorda a hora que ela quer, 11h45, ela acordou hoje. Vamos pegar uma pomba real, pomba Renata. Não, pomba Flávio, vou chamar de Flávio. O pombo Flávio acordou hoje às 11h45 da manhã, sentiu que estava sol, não se molhou à noite, voou, já deu um saltão, já voou, né? Aquela experiência do voo e tal. Aí olhou lá para baixo, viu o vento no rosto, aí viu um humano meio cara de cuzão, já deu uma cagada na cabeça dele e no terno dele. Porque é prazeroso, eles fingem que não, mas eles têm prazer de cagar na gente. Aí pousa e tem lá um monte de milho, pão, e aí isso é já 2 da tarde, 11, sei lá, 2h30. Aí ele come milho, come pão, aí vem uma dona, uma senhora mais velha, super sozinha, alimenta e conversa com ele acha engraçado. Aí daqui a pouco ele tá com o bucho cheio e vai dar uma dormida, ele voa para cima de um prédio e dorme. Aí ele desce mais tarde, depois de dormir à tarde gostoso, faz uma cesta de pombo e vê uma pombinha ali, meio brincalhona, né? Meio assim, mais agradável. Aí ele chega lá, não tem Tinder de pombo, não tem sushi de pombo, ele chega lá assim, dá umas voltas em volta, sente que rolou, ele transa. Então esse pombo vai transar com essa pomba Renata, com a pomba Lúcia, com a pomba Gira, sei lá, com o que ele vai transar. Ele transa com quem quiser, não tem ciúme. Se a pomba Renata, a primeira que ele transar com o pombo, sei lá, Gustavo, tá tudo certo, tá todo mundo pombando. E aí ele vai dormir a hora que quiser. Ele não paga imposto, não paga IPVA, não tem estresse, não tem ciúmes, não tem problema. Essa parte eu já gostei. Então, vamos ser pombos. Então, por que eu estou falando do pombo? Eu poderia estar falando de uma bactéria, que seria muito aviltante para quem está nos ouvindo. Os seres vieram para cá, seja na biologia ou até na visão bíblica, não me importa, para rodarem um software do seu DNA. Eles têm programação. Seja uma programação bem basal de preciso comida, preciso dormir, preciso voar, tudo bem. Ou até programação arquetípica, herói, não sei o quê, Jung, não importa. Tem toda uma programação. O que acontece quando o humano brota aqui, parece um pouco o papo que eu já mandei, é que ele, do nada, fala assim, pô, DNA, brigadão pelos toques, mas eu vou ser 95% do tempo um outro ser que é comandado pelo superego, que é o que a sociedade espera da gente, que é como a gente deve se portar como pai, se nós devemos ser bons cristãos, ou bons judeus, ou bons muçulmanos. Fica um gasto de tempo tão grande em não ser a nossa essência, que por isso que a humanidade é toda fodida da cabeça. Por isso que a indústria psiquiátrica ela é gigante. Quem nunca tomou um emitartarato de Zolpidem, né, também conhecido como Stilnox, quem nunca tomou um Rivotril, um Venvance, né, para dar uma focada, quem nunca tomou uma Ritalina? O humano é a espécie mais inteligente, mais capaz, em termos de neocórtex, fazer contas, criar inteligência artificial, criar tecnologia, sem dúvida nenhuma, não há dúvida, mas é a mais triste e mais ferrada e mais desconectada com sua essência de DNA. Então, o que eu prefiro? Ser um inteligentão da matemática ou ser feliz? Os animais, eles são felizes da maneira deles. O que é ser feliz? Estar em conformidade com o que a sua programação mais basal do DNA veio e te colocou para fazer. Na minha opinião biológica. Entendi. Charles Darwin. Entendi. Os humanos traduziram a felicidade para conceitos de época. Por exemplo, o que é um bom
humano brasileiro? Ele nunca se coloca em primeiro lugar, ele aceita tudo de todo mundo, ele aguenta sofrimento, ele vai fazer tudo por todo mundo e nem todo mundo faz tudo por ele. Ele vai querer desejar a mulher do próximo, que não é legal mesmo, assim, em termos éticos, e ele não deseja. Ele vai matando esse animal dentro dele e vai ficando com câncer. Vai tomando remédio para a cabeça e tal. E o meu trabalho na parte de marketing e vendas, que não tem nada a ver com o que a gente está falando agora, é uma coisa muito essencial, de existencialismo mesmo. Exatamente. Mas o que acontece no meu estudo, eu percebi o marketing e vendas que vende mais, é o que oferece a esse humano tão... Eu não passo isso, eu não passo aquilo. Eu dou sempre esse exemplo, todo podcast tem esse exemplo, o pessoal me mata. Eu e você na resenha, a gente vai ficar amigos, né? Já te aviso logo, que eu estava me contando, a gente é muito parecido. Aí a gente tá na resenha, o pessoal tá pedindo pizza, né? Aí, vai pedir pizza de quê? Tem sempre um filho da puta que pede pizza de mussarela, que não deveria nem existir, porque pizza de mussarela é pão com queijo. E outro que pede, sei lá, marguerita ou escarola, uns sabores nojentos, anchova, né? Aí o que o brasileiro médio faz? Fala assim, mussarela e anchova... tá ótimo, como uma fatia assim. Quando por dentro o bicho, a pomba, tá falando, mano, eu adoro calabresa com catupiry, vai tomar no seu cu. Eu quero essa merda. Só que você não põe isso pra fora. Esse estado de querer, ter vontade e não pôr pra fora é a origem de todo o carcinoma, de toda a oncologia, é a origem de toda a neoplasia, de todo o câncer, de toda a doença. Porque não é assim que a gente veio. Agora, também não é pra gente virar, transar na rua, matar gente. Assim, nem 8 nem 80. Só que no afã de controlar o humano, esses órgãos exageraram. Então ficou qualquer coisa ligada à ganância, como, por exemplo, ganhar dinheiro e ter um apartamento legal em Miami, é feio. Qualquer coisa ligada a você ser melhor que os outros, estudar mais, virar, merecer ser melhor que os outros como vaidade, é feio. Qualquer coisa que te dê ira de um status quo, de políticos que roubam, de uma sociedade horrível, ira é feio. Então, você cria pombos mórbidos, que não podem nada, que se submetem, que não transam com 3 pombas por dia sem ter que usar o Tinder das pombas, que vivem uma vida para o próximo. E que, em parte, está correto. Viver só para si a vida toda também é errado. Esse é o problema do 880. A forma como foi ensinado ao Brasil em 1500 foi: sejam pequenos, não reclamem, aceitem o quinto dos infernos, que era aquele imposto de 20% em todo o comércio e ouro e minério. O pessoal fala do quinto dos infernos, representam 20% da coroa, da monarquia. Aceita, não se revoluciona. Não faça como na Revolução Francesa. Não degole nós reis. Fique quietinho. Fique quietinho e vem cá. Mindset, Igreja Católica Apostólica Romana, ensina essa galera a ser rebanho, quietos, não inovadores, não questionadores, não filósofos. E o brasileiro médio que existe até hoje. O brasileiro não filosofa, não questiona. Mas nós temos o poder do voto. Pelo amor de Deus, né? Tipo, ainda não está muito funcional esse negócio, não. E aceita a vida de um jeito padrão e aceita que um dia Deus vai ajudar. E até lá, ele vai pegar 3 busão sem ar-condicionado, ficar triste. Mas lá dentro ele vai falar, se eu estou sofrendo muito pelo que eu aprendi, quando eu chegar no céu com o meu sofrimento card com 2 milhões de sofrimentons, que é o medidor de sofrimento, poxa, eu vou morar em Alphaville, na nuvem 8, com vista para Deus. Se eu chegar no céu feliz, tendo realizado, tendo curtido, tendo viajado, tendo morado no exterior como você, sabe, conhecido gente, aproveitado a vida, é meio que você vai para o inferno, provavelmente. Então, essa inversão do ensinamento do que é a felicidade, voltando à tua pergunta original, que é muito boa, fudeu tudo. Não, e eu acho muito interessante o que você falou, porque eu acho que no contexto atual, com as mídias sociais, com a comparação, com tudo, agora deu um nó de vez na cabeça da galera, porque eu quero tudo isso que você falou. Um lado, eu acho que eu não sou capaz, pelas questões de conjunturas sociais e econômicas, por exemplo, que realmente também delimitam as pessoas. Delimita muito, não tem mobilidade social nenhuma no Brasil. No Brasil, exatamente. Eu vejo as pessoas me falar, o americano é racista, mas você vê uma série de pessoas negras e de outras etnias sendo bem-sucedidas nos Estados Unidos, claro, tendo carro e etc. O Brasil, os Estados Unidos é praticamente de esquerda em termos de mobilidade social. Né? Se você entrega pizza que nem um maluco vira à noite e arruma um carrinho de $800, você muda de classe social.
porque também a high school lá e o ensino básico são bem bons. Exatamente, né? são gratuitos. Que a América teve que o Brasil não teve. O Brasil focou no ensino de terceiro grau na faculdade. Ensino básico, ensino médio, uma bosta. Esse foi um erro. Não existe um interesse, de uma certa forma, né, André, que inclusive a tua voz, que pessoas como você sejam em mais quantidade. Isso vai de encontro exatamente ao que você está falando em termos de se satisfazer. Eu vejo as pessoas falando, mas o brasileiro ele é ferrado, mas ele é feliz. Cerveja óbvio, de futebol. E é óbvio, né? Assim, eu acompanho o teu trabalho, eu gosto muito do teu trabalho. Eu acho que você fala para uma classe, para alguém que já tem uma condição, né? Eu acho que num nível de sobrevivência, enquanto você não tem o básico, fica muito difícil até, na minha opinião, da gente julgar, né? Porque se você tem que vender o almoço para comprar o jantar, você não tem uma estabilidade de uma casa, mas a partir dali que você tem o teu básico, aí eu vejo que as pessoas, às vezes, quanto mais elas têm, era uma outra coisa que eu me recordo que meu pai falava, que o problema do cliente dele é que o cara tinha um iate de 70 pés e o outro tinha um de 74. E o cara ficava louco. Então, assim, eu realmente tenho tentado, de alguma forma, mostrar para as pessoas que através do esporte, que através da respiração, que através da leitura, a gente pode acreditar, né, e encontrar felicidade, não sei se é essa a palavra certa, mas um aconchego de uma maneira diferente. Uma coisa que me chama muita atenção no teu trabalho, você fala em eletrificar o cérebro. Então, aproveitando esse gancho, como que eu eletrifico o meu cérebro para eu me sentir uma pessoa bacana, feliz, bem posicionada? Eu não vou nem falar nesse momento numa questão de consumo, eu vou falar numa questão de eu fazer reinforces positivos para que eu acredite e possa ter uma vida melhor. Alguma relação no Sexy Canvas, por exemplo, com essa questão pessoal, podemos utilizar? Sim, podemos. Eu quero só dar um rewind rapidinho, que você falou uma coisa muito importante, que o brasileiro em geral é tão ferrado de grana, tão ferrado de tempo, que tem que ir lá correr atrás do almoço para pagar o jantar, aquela história e tal, que a gente fica quase com uma sensação de 90%, 85% das pessoas não vão conseguir chegar nesse nível, assistir esse podcast, ter uma transformação real. Mas o grande barato, para você que está nos assistindo, mesmo que você esteja numa classe social menos abastada, é que pela primeira vez em toda a história da humanidade é possível ter mobilidade social em países bostas como o Brasil, por conta de duas coisas basicamente, do digital, do marketing digital, da quantidade de informação disponível pública que tem por aí no YouTube ou em podcasts como esse, e agora da inteligência artificial. Então, sim, em geral, a vida toda do Brasil só sobrava para os médicos, advogados e engenheiros se darem bem, ou coisa parecida. Essa quinta revolução industrial da inteligência artificial, do Sexy Canvas, vou me colocar nesse pacote, ela permite... Eu tenho um monte de alunos, eu tenho vários alunos que eram, por exemplo, vendedores de bala no sinal. Sabe? Bala Juquinha, bala de coco, house, sei lá o quê. Simplesmente eles entenderam a cabeça do humano e alguns deles continuam, só que eles estão faturando R$1.000 por dia e são sendo contratados para festa, mudaram o produto, que era uma bala Juquinha, para uma caixa de brigadeiro, mudaram a copy. Aqui eles começaram a se fantasiar e colocar, me ajuda a sair da casa da minha sogra, não aguento mais. Isso é tudo Sexy Canvas. Tá? Não vou dizer que todos usaram, que eu odeio mentir, com certeza um ou outro teve a ideia autoralmente, sem pensar, ou recebeu, pronta. Mas assim, não desista, você aí que é fudido de grana e foi ensinado a perder o jogo a vida toda, não desista, porque pela primeira vez na história isso é possível. Antigamente tinha que fazer uma faculdade de 5 anos, uma pós de não sei o quê, para começar a ganhar 3 mil de estágio, para não sei o quê da engenharia civil, daqui a pouco tá ganhando 8. Não, hoje em dia eu vejo e vi muitos alunos meus, e não só alunos meus, pobres, ferrados de grana, vendedores de bala no sinal, ficando milionários. Tá? É comum, é toda hora? Não é o mais frequente, mas antes não existia. Impossível. Antes só tinha exemplos tipo, mas o Joaquim Barbosa, ele virou o presidente do STF, ele era negro, filho de uma lavadeira, ou acho que uma empregada doméstica, não me lembro agora. Era uma história em 8 milhões de outras. Hoje em dia tem como. Então não desista, continue estudando. E uma boa dica faça diferente de tudo que te ensinaram até aqui. Mas a tua pergunta direta foi, onde o Sexy Canvas se aplica também para a pessoa física? Isso.
O trabalho do Sexy Canvas é eletrificar a cabeça das pessoas. Normalmente, como a gente está no âmbito capitalista, o pessoal pensa, a cabeça do cliente, para vendermos mais, não é? Sim, não é, e é verdade, eu foquei nisso, estamos nesse zeitgeist, né, usando essa palavra de novo, esse é o momento. Mas você fez uma pergunta bem, bem boa e que é rara, não me fazem essa pergunta em geral. Mas antes de eletrificar o cliente, vender mais, mudar a embalagem, capitalismo, e a pessoa, né, o ser humano, né, aquela pomba, né, que você citou, o Sexy Canvas ajuda e ajuda muito. A primeira parte do Sexy Canvas Academy, que é o meu curso, e arrasta para cima, link na minha bio, blá, 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 jabá, essas coisas, está lá aberto. Eu parei de fazer lançamento, eu cansei, agora ele está disponível para todo mundo que quiser fazer. A primeira parte é justamente mostrar esse papo do tabuleiro, esse papo do seu pino não estar otimizado, esse papo de você ter aprendido que a vida toda, quanto menos você incomodasse, quanto mais fofo você fosse, quanto qualquer sabor de pizza você aceitasse, e ainda no final da resenha falasse, deixa que eu vou lavar essa louça, hein, amiga? É comigo. Odeia lavar louça, mas vai lavar louça para quê? Para agradar, para ser amado. Quanto mais tempo a pessoa gastar agradando os outros, mais fodida da cabeça ela vai ficar. Porque não tem saída. Você pode agradar muitos outros e os outros te dão até um feedback, obrigado por isso, que é bom, é mais ou menos saudável, mas você gastou um tempão agradando os outros, esqueceu do amor próprio. Então já é um nota 6 para você. Ou você vai agradar todo mundo a vida toda e a galera vai te fuder, montar em você, não te reconhecer. Posso falar palavrão aqui? Claro. Se também não puder, foda-se. A pessoa vai vir para você e falar, tu não me fez nada, tu não me ajudou nada. Ainda vai não vai te reconhecer. Então você vai ter ajudado todo mundo, o pessoal não vai te ajudar e não vai te reconhecer, tu vai entrar numa depressão. Então, o Sexy Canvas ensina, acho que você pode fazer um resumo. O Sexy Canvas tem 14 itens, tá? Eu inclusive, ele caiu da minha moto, eu estava trazendo ele voou uma hora. Mas eu vou tentar descrever, quem quiser dar um Google, o Sexy Canvas está disponível amplamente, tanto na inteligência artificial, no ChatGPT, quanto no Google, tá lá, você pode olhar. São 7 pecados capitais e 7 emoções da criança interior. Eu digo para os meus alunos que me fazem essa pergunta, André, mas eu ainda não estou rico, ainda não mudei, mas o que eu faço até lá? Eu também quero viver, eu não aguento mais. Eu falo, ouça a sua criança interior e os seus 7 pecados. Então, se tem uma voz na sua cabeça falando, nossa, eu não aguento mais, eu estou há 12 anos aqui no caixa dessa empresa de limpeza de carro, de lava-jato, eu sei que eu estou ganhando 2.280, que já ajuda lá em casa, mas eu estou tão triste, eu não quero ir todo dia. Aí vem uma voz falando, não, aguente, preguiça é pecado, Deus gosta de quem sofre cedo madruga, e Deus não gosta de quem ganha muito dinheiro, porque isso é o pecado da vaidade. Aí vem um monte de conformação que te faz trabalhar e não pedir aumento para o seu chefe, que foi um dos criadores de todo esse dogma para controlar, claro. Porque foi monarquia, claro, e burguesia depois também, obviamente. Você está fazendo isso errado. Não é para você virar o loucão do rolê, o drogado que larga a família, abandona... Não é isso. Mas ouça mais esta voz interior dos seus 14 itens. Então, se você puder, uma vez por semana, ou mais de uma vez por semana, fazer mais coisas do Sexy Canvas na sua vida, por exemplo, diversão é o item mais alto da criança interior, da pirâmide da criança interior que tem dentro do Sexy Canvas. Se divertir. Tem gente que entra numa... Eu tenho que ganhar dinheiro, ficar milionário, eu vou fazer isso durante 16 anos e não vou ter férias. Quando eu chegar lá, aí eu vejo e me aposento. Errado. Entendeu? Que é um pouco do budismo, que é um pouco das medicinas da floresta também. Os indígenas vivem muito agora. A pomba vive muito agora. Os budistas, eles se preocupam sim com a inconstância, mas ao mesmo tempo eles falam, a inconstância, como seu pai falava, é parte do jogo. Como Heráclito de Éfeso, que é um filósofo de 380 a.C., chutei, deve ser 450, não sei, mas não tinha nem Wi-Fi, nem não tinha o iPhone na época, assim, era antes de Cristo. O cara falava, a única coisa que permanece é a mudança. Então, tudo bem aceitar que não é fixo, a felicidade constante, ou a tristeza constante, ou não sei o que. Mas uma dica que eu posso dar, assim, bem grosseira do Sexy Canvas é: seja você. Seja você. Você está há 2 anos falando, cara, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais não pedir ela em casamento, eu não aguento mais morar no Brasil e ser assaltado, eu não aguento mais, eu quero ir para Bali. Tente fazer isso, mesmo que você não tenha grana. Porque se você adiar para os seus 68, 75 anos e tal, que era um pouco a mentalidade dos nossos pais, você está fudido. Verdade. Você vai ter jogado sua vida fora. É melhor arrepender do que fez do que se arrepender do que não fez, na minha opinião. Exato. Né?
E mais do que isso, quem faz e quem consegue, quem conquista e quem até tem ganância, vaidade, é melhor que os outros, como a gente estava conversando até da Osklen e de loja da reserva, que deram certo e tal, e os seus respectivos empresários, que nós conhecemos, ambos conhecemos. Essas pessoas, por incrível que pareça, quando ficam mais ricas, o que é uma contradição dos ensinamentos, ficam mais altruístas. O Rony da reserva é um cara que eu tô com as roupas todas da reserva, que eu sou patrocinado, e amo as roupas da reserva. Muito legal. Esse casacão aqui, pô. Muito legal. Enfim, me sinto bem de verdade e sou grato. O Rony doa 5 pratos de comida para cada peça de roupa que você compra na reserva. Olha que legal, o burguesão, né, faturador, ajudando o pobre. O Elon Musk, em situações de guerra, libera Starlink para o pessoal usar a internet dele gratuitamente, como na Ucrânia. Então, essa visão que rico é filha da puta, que rico só pensa nele, que rico mais fácil um camelo passar não sei aonde do que um rico entrar no reino do céu, isso é uma sacanagem que fizeram, verdade. que não é compatível com o capitalismo. As pessoas mais ricas do mundo, eu já vi isso, pelo menos é o que eu li, vão deixar... Bilhões, 37 bilhões. 2 milhões, 3 milhões para cada filho e o resto volta para o jogo. Steve Jobs, Elon Musk já faz isso, o Warren Buffett já é assim. O Steve Jobs está se dedicando, desculpa, o Bill Gates. Bill Gates é muito também, ele é muito filantrópico. Ele está dedicando grande parte do tempo mental dele de leitura e de cabeça e de grana também, obviamente, na Fundação Melinda e Bill Gates, apesar de eles separados, continua, para ter latrina na África, para ter água potável na África. Então, é interessante desmistificar essa coisa do capitalista, o rico é filha da puta, que foi programada no Brasil. Isso é um erro. Você vê o próprio Flávio Augusto, o Guilherme Benchimol da XP, os caras que são bilionários, toda a palestra dele, eles têm que ter um pedaço que eles gastam com Jornada do Herói, falando, eu entreguei quentinha, eu sofri, eu peguei 3 busão, eu não no início foi difícil. Para quê? Porque o brasileiro não os odeia. Para deseletrificar a ira. Então, como eletrificar a cabeça da pessoa se desconecta de todas essas crenças limitantes que te ensinaram, era tudo mentira. Eu consigo no curso, diferente de um psicólogo freudiano, junguiano ou lacaniano, o que eu faço no curso? Eu falo assim, ei, você vai no cinema ver filme de quem? Do super-herói tal, até do super-vilão, né, do Coringa, né? Um filme que me eletrifica, que me faz chorar, que me faz ter raiva, que me faz querer que o campeão vença. Aí eu falo, legal, então é isso que te eletrifica, isso te faz pagar o ingresso do cinema. Sim. E por que você aprendeu que para ser amado, para a galera te querer, te pagar o ingresso, entre aspas, você tem que ser fofo, bobo, simples, não incomodador? Você já foi no cinema pagar um ingresso para um filme do super fofo? É o novo super-herói. Ele atravessa a velhinha na rua e faz xixi na calça às vezes porque ele tem problema com a mãe. Não foi. Então, eu consigo provar de uma forma quase que tosca, né? Não é nem científica, com argumentos meio coach feelings. E as pessoas saem dessa primeira parte do curso falando, chega, eu não vou mais ajudar meu irmão a fazer mudança. Quando eu pedi para ele ajudar na minha, ele não me ajudou. Eu não vou mais me submeter ao meu marido, porque só me domina sendo um cara violento. Chega! As pessoas conseguem dizer chega. E às vezes o chega não consegue vir por questões financeiras. A mulher, por exemplo, que é casada com um cara e depende dele para ter um plus vita para os filhos, ela não consegue. Mas aí a gente vai no lado do sex onde faz a pessoa enriquecer. Porque quando ela tem dinheiro e se liberta mentalmente, aí ela é realmente livre, que vai para o self 3, que eu chamo. Então é por aí, mais ou menos, a mistureba que eu faço. Na verdade, por exemplo, meu pai divide o mundo em egoísta e generoso. O trabalho dele todo fala sobre isso. Então, o que eu nem concordo de uma maneira tão radical. Mas, enfim, eu acho que para um alimenta o outro, nem um não é melhor do que o outro, mas o que eu percebo do que você está falando é que se a gente tivesse esse tipo de educação na escola, a gente teria desenvolvido, e pode ainda desenvolver, inclusive outras coisas que você tem nos Estados Unidos, por exemplo, aulas de debate, finanças, oratória, finanças, exatamente, marcenaria, culinária. A gente aprende aqui a fórmula de não sei o quê, que eu não vou usar nunca na minha vida. E faz com que o cara decore aquilo. Ou seja, é uma falta de
oportunidade de você criar, e aí eu vou dizer de uma maneira geral, né? Assim, os Estados Unidos, obviamente, também tem seus outros problemas, mas acho que o ser humano, você fala uma coisa que eu acho muito interessante, a gente precisa entender que a gente tem uma vida, que o momento é agora, Não temos certeza de nada diferente disso. e o que eu vou ficar fazendo aqui para satisfazer A, B ou C, para quê? Então eu acho assim que quando você realmente consegue se libertar, e é muito difícil, porque eu acho que essa questão do que os outros pensam de você é muito complicado, é um dos freios enormes da nossa, do nosso, da nossa infelicidade, de certa forma, principalmente, eu acho, André, depois que as redes sociais vieram, porque ela acaba criando um parâmetro de pessoas que, na verdade, só estão felizes e só estão naquela situação. Eu nunca vi ninguém tirar uma foto falando, eu estou na fila do hospital público esperando ser atendido. Entendeu? Uhum. Então, assim, a gente acabou criando também uma situação hoje com o que está acontecendo no mundo, que eu acho que, e aí eu vejo isso por um foco de um pai, de uma filha de 16 para 17 anos, que se deixar se compara com... E deprime. Ou faz certeza, coisa pior, né? Com certeza, com certeza. Os Estados Unidos têm um índice de suicídio enorme nessa faixa etária. Eu, com 16, 17 anos, estava preocupado em saber quando ia ter onda, qual era a menina que eu ia sair, ou o que quer que seja. Jamais na minha vida passou esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente vem passando por um momento realmente complicado nesse sentido. A mente humana, talvez... Você fala bastante do cérebro reptiliano, talvez isso seja realmente, vem lá de trás, mas alguma coisa, algum gatilho tem disparado hoje que está criando gerações mais, na minha opinião, infelizes do que elas foram antes. Talvez essa vontade de acertar, de dar certo, de ganhar dinheiro, talvez essa noção de que esse seja o porto seguro da felicidade. Assim, para mim, eu acho que a questão financeira ela é boa para você poder dizer o seguinte, pô, mês que vem eu tenho como pagar minha conta. Eu acho que isso é uma tranquilidade muito boa. Já para mim, no meu caso, jamais eu entraria numa loja para comprar um relógio de 700 mil reais para sair andando, mostrando para os outros. Eu não tenho esse tipo de prazer. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que começar a desassociar, de novo, a partir do momento, a gente está falando com um público que já tem uma situação, que já está com as suas necessidades básicas supridas, vamos dizer assim, né? E você falou num tema, e eu sei que você entende muito, que é a questão da inteligência artificial, que eu acho que ainda vai mexer, principalmente economicamente, muito no mundo, porque várias profissões vão deixar de existir, várias coisas vão mudar nesse sentido. Nossa, de novo, você falou coisas que realmente fazem muito sentido. Primeira parte é da famosa FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, né, o medo de não fazer parte dessa festa da vida. Antigamente, sei lá, acho que a gente regula a idade. Eu me lembro que não existe internet. Eu fui conhecer a internet em 1994 na IBM. Antes disso, minha vida era jogar bola, soltar pipa, pegar gente, beijar na boca, sei lá, ir para aquelas boates que tinham espuma, lembra? Que enchia de espuma, essas coisas. Essa coisa de você ter acesso diário, não só diário, a cada segundo, né? A um monte de gente muito feliz, piorou a sociedade. Então, se Freud estivesse vivo, se, sei lá, o Carl Gustav Jung estivesse vivo, a própria, sei lá, Melanie Klein, não sei, e olhasse, pudessem analisar, né, a sociedade do hoje, muita coisa seria reescrita na psicologia, porque piorou muito realmente essa coisa do caralho, tá todo mundo melhor que eu, todo mundo tá pegando mais gente, todo mundo tá viajando mais, todo mundo tem um peru maior que o meu, todo mundo é mais bonito, todo mundo... É muito massacrante para um ser humano já fudido numa sociedade que o compara muito e o compete muito, né? Então, eu não podia concordar mais contigo. É engraçado que no Sex Campus eu passo até por um pouco de um filho da mãe, porque no meio do curso eu falo sobre isso e eu falo, mas gente, a gente não está aqui para salvar a humanidade hoje. A gente está aqui para pegar esse humano que já é todo ferrado, que ficou ainda mais ferrado da cabeça por conta de crenças e também da internet, comparação e tal, e vender ainda mais para ele. É horrível. Essa parte do curso eu falo claramente. É verdade. Para gerar até uma ojeriza, uma sensação, pô, que filho da puta, o cara já tá sofrendo, já tá todo se sentindo fora da festa da vida. E tu ainda vai entuchar
arrancar dinheiro do bolso dele. Mas é uma maneira dessas pessoas suprirem um vazio, né, André? Exato, isso funciona para suprir vazio. E se quiser me culpar, tem que culpar a Nike, a Apple, Exatamente. a Starbucks, todo mundo que já faz isso aqui no Brasil, marcas que já usam os sex cams, a reserva. Então não é por ser mal. Bem ou mal, quando eu, no meu vazio, não pomba, olho para o meu bolso e tenho um iPhone 15, me dá um... mas pelo menos eu tenho um iPhone 15, que é uma grande bobagem dos infernos. Mas dá um momentinho de felicidade, como você falou, através do consumismo, né? Que a gente sabe que não é o caminho certo. O caminho certo é a permacultura, é entender mais da cultura indígena, todo mundo se amando, é pegar as palavras de Jesus originais, não as convertidas para uso indevido por algumas religiões, e colocar em prática. Todo mundo se ama. Tem um terremoto em Suriname, é um terremoto de humanos, está todo mundo triste com isso. Não é assim, terremoto lá, os caras tudo fodido, que se foda, nós somos brasileiros. Essas separações geopolíticas, cara, a real, a gente vive uma sociedade que é tão atrasada, e eu não tô falando aquele mais do óbvio, a política, a democracia não dá certo, não é isso. É atrasada, tipo 700 anos de atraso. E o mais doido é que nenhum brasileiro filosofa e fala, não dá para viver mais assim, chega, vamos fazer revolução. Revolução armada que seja, revolução hacker, revolução via dados. O povo brasileiro, é por isso que os 7 pecados capitais foram tão prejudiciais no Brasil. Porque o brasileiro aguenta 100, 200, 300, 500 anos de merda na cabeça dele e não pode ter inveja de ira. Que revolução que vai surgir? Não, e o mais louco, os que pensam foram embora. Foram embora para o país, com certeza. Porque a revolta, o senso de descrença de que alguma coisa vai mudar é tão grande que acaba que eu me incluo nesses, e eu sei que tem muita gente que... fiz uma entrevista que o cara tá falando mal do Brasil. Eu não estou falando mal do Brasil. Estamos ajudando o Brasil com esse papo reto. Eu fiz uma entrevista com um amigo meu chamado Rui Marra, não sei se você conhece, que é um voador. E ele acabou virando um neurocientista porque ele começou a perceber que na hora da pessoa voar na rampa, né, que você tem que correr para poder decolar. Um salto de fé, Você vai correr? O cara voa, 90% travável. Ele falou, cara, tem que empurrar o cara, a asa, que senão vai os dois pro saco. E ele começou a estratificar. Então ele começou a perceber que um norueguês chegava na rampa, falava, Rui, como eu posso te ajudar? Você vê que é uma questão mental. De um país, de uma educação. Você vai na Europa, você vai num resort, cada espreguiçadeira perto da piscina, e são muitas nesse resort, que tem um livro, eu te garanto que é um europeu ou um americano, principalmente um europeu. É uma questão filosófica, ler um livro por mês, abrir a cabeça, questionar. Em Israel, existe uma palavra em hebraico, que eu nem vou falar aqui, por acaso eu sou alfabetizado em hebraico e português, que é questione sempre os mestres. Tipo, o mestre falou, então está bem, vou decorar. Não, o mestre falou, fórmula de Bhaskara era assim. Por quê? Muito legal. Então, assim, os professores israelenses sofrem, mas um país que é ensinado a estar tudo no livro, não questiona que vai para o inferno, você não é melhor que ninguém, para que você quer ser acima da média, para que ganhar dinheiro, né? Fode o PIB do país inteiro, fode a psique de um país inteiro, e tipo, só tem coisa ruim na Igreja Católica Apostólica Romana original? De forma nenhuma, tem... A PUC foi criada pela Igreja Católica e vários hospitais, Terceira Ordem do Carmo, não sei o que cuida de... Quem tira cracudo da rua? A Igreja Católica. Então, vamos ficar aqui no modo maniqueísta, falar a Igreja Católica é o demônio. Porra nenhuma. Mas a parte da Igreja Católica que torna o brasileiro filosoficamente fraco, perdedor, pequeno, essa nós temos que questionar. Quer ver uma outra coisa interessante? O protestantismo questionou. O que fez o Martinho Lutero foi exatamente o que eu estou falando agora, sei lá quantos mil anos depois, né? Não, uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, quando eu vejo um atleta brasileiro subindo num pódio numas Olimpíadas, o cara chora, mas ele chora pela dificuldade que foi para chegar. E agradece primeiro a quem? A Deus. A Deus. E assim, é feio. Não, Deus é legal. Vamos ter Deus no coração de Jesus? Vamos ter. Não é jogar fora as coisas que funcionam. Mas, mano... Você ralou pra caramba pra chegar até aí. É verdade. Tem um vídeo do Snoop Dogg, não sei se você já deve ter visto. É maravilhoso. Quem não viu, quem estiver nos assistindo, dá um Google. Como é que é? Snoop Dogg dá uma entrevista... Não é entrevista. Ele ganha um prêmio e ele vai dar uma... Como é que chama? Um discurso. Né? Procura, discurso Snoop Dogg. Não. Você já viu esse vídeo? Não. Cara, tu vai amar, tu vai ver. Eu vou só dar um resumo. Aí começa, né, o Snoop Dogg, ele tem 1,93 m de altura, aquela figura, né, um rapper e tal, que canta muito sobre... É um crítico da sociedade, todo rapper que se preza é um crítico da sociedade. Aí ele começa falando, você espera,
primeiro eu queria agradecer a academia e todos que votaram em mim, ou sei lá, Jesus. Aí ele fala assim, I wanna thank me. Aí todo mundo, Do caralho. oi? Legal pra Aí começa, caramba. eu quero me agradecer por ter aguentado tanta gente babaca puxando meu saco. Eu quero agradecer a mim. Eu quero agradecer a mim por ter ralado muito, virado noite e melhorado a minha voz. Eu quero agradecer a mim. Ele agradeceu a ele de tipo 18 vezes e foi embora. O americano tem isso. Ele tem isso por causa do protestantismo também. Ele realmente ele tem. Agora, esse movimento hoje, André, por um outro lado, essa coisa do capitalismo, etc., eu acho que tem uma galera que está começando a querer dar sair na porta de saída e começar a voltar, se possível, a viver em comunidade, Isso vai acontecer. a não usar o telefone. Você não acha que isso é um caminho que a gente está... Isso não era um caminho natural, todo mundo continuava querendo ganhar com sua grana e ficar egoísta, mas sabe por que vai acontecer? Porque vai dar merda esse movimento da inteligência artificial. Meu primeiro paper acadêmico na UFRJ Federal do Rio de Janeiro, que eu passei com 17 anos, super novo, 16 anos, enfim, eu era esse tipo de nerd, foi sobre inteligência artificial. Só que na época não tinha poder computacional para fazer o que está acontecendo agora. Mas você já tinha visão na época? Já tinha visão, cara. Você tá brincando, uma iniciação científica em inteligência artificial paga pelo CNPq. Tinha uma bolsa de R$ 240 por mês para estudar inteligência artificial loucura, em 1991. Caramba. Você não era nem nascido, tô brincando. Queria. A inteligência artificial é a última invenção da história humana. Todas as próximas invenções serão inventadas pela inteligência artificial. E talvez com alguma ajuda de um humano também, 10, 20%, supondo, pedindo coisas para ela e tudo mais. Então, o mercado que nós conhecemos, com toda a base, até de Freud mesmo, tá? De conhecimento da cabeça do humano, até de Capital e Trabalho, de Karl Marx, as coisas básicas que definem a nossa sociedade moderna, inclusive com todas as suas questões de zeitgeist, como eu falei, capitalismo, comunismo, não sei o quê, tudo isso de vender suas horas através em troca de um salário, tudo isso cai por terra com esta parada, tanto que está se prevendo o Universal Basic Income, que é aquela coisa de vai ter tanto desemprego, tipo Covid, que você não podia trabalhar. Dizem que os preços vão abaixar, porque as escalas de produção todas vão aumentar muito. O custo da empresa vai diminuir, vão demitir metade da empresa, então os preços vão baixar. Só que a galera vai ficar sem emprego. Aí o governo vai ter que pagar lá 600. E o pior, André, que eu estava falando numa outra entrevista, sem propósito. Eu estava lendo um livro de inteligência artificial que o cara fala isso, porque a gente tinha um propósito de desenvolver uma profissão, de crescer, de ganhar dinheiro, e isso vai acabar de uma certa forma. Eu achei muito interessante. Era uma das poucas coisas que definiam o humano, né? Porque quando a gente pergunta para o humano, pô, mas quem tu é? Tu fala... dentista, não sei o que, cirurgião. Isso. Ou o que você vai querer ser. O que você quer ser quando crescer. Quando você, é muito bom esse ponto. Quando você perde isso, quem é o humano? Esse livro eu tô lendo, tô acabando. É um chinês, eu vou te passar depois. Um chinês que escreveu sobre inteligência artificial. Ele é um fera do negócio. A China está dominando esse mercado. E ele fala que a China e os Estados Unidos vão polarizar, porque você entende mais do que eu, eles chamam de inteligência profunda. Quanto mais base de dados você tem, mais a inteligência se desenvolve. Então, quanto mais pessoas utilizando, maior é o teu banco de dados. E a China, parece que a China e os Estados Unidos vão dominar o mundo. E por isso que o Elon Musk comprou o Twitter. O pessoal acha que ele comprou o Twitter para liberar o free speech, para as pessoas poderem ter liberdade de expressão. Porra nenhuma. Era para pegar toda a base em tempo real de interações do Twitter, respostas, viralizações do Twitter e jogar dentro do XAI, que é a inteligência artificial deles, né? Isso já ficou meio que provado. Sim, total. E posso falar uma coisa que é boa, mas é ruim? Eu vou falar olhando para a câmera, para a galera. Presta atenção. Lembra que eu falei que você está numa etapa de vida que a mobilidade social é possível, inclusive em países bostas como o Brasil? Pois é, com marketing digital e tudo mais. Com a IA, isso fica ainda mais potente, mas aí você vai ter que agir mais rápido. Porque se você demorar mais de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, para fazer essa migração, mudar seu mindset, fazer o sexy canvas, eu tenho que falar isso, porque muito aluno vai fazer estudar inteligência artificial com o mesmo mindset perdedor. Não adianta. Então você tem que, voltando para você tem que acreditar que a inteligência artificial pode sim... mas eu sou o pobrinho da favela, eu não tenho dinheiro, minha mãe, coitada, não sei o quê. É uma chance. Todo mundo tem celular hoje em dia. Tá? O ideal é ter notebook para algumas coisas, mas mesmo com o celular você se vira, você já vende produto, você já faz com os online, você precisa ter loja, você precisa pagar luvas de loja de shopping, né? Você sabe mas aí eu vou querer aprender um pouco com você, cara. É uma selva lá fora, é muita gente. E eu estava outro dia prestando atenção numa coisa que eu achei muito interessante.
eu não disputo, não estou falando de disputar no sentido. Eu não vou concorrer com outras pessoas dentro do segmento, por exemplo, de saúde mental. Eu concorro com a Anitta, porque eu concorro por uma atenção, Atenção de por eyeball. 15 segundos Exato. de atenção da pessoa. Sim. Então, por um lado, eu acho que a tecnologia ajuda muito, mas por outra, ela também está ficando para poucos, né, André? Porque ela não é democrática como as pessoas falam. Você tem que ter dinheiro, impulsionar, tem muita coisa por trás do negócio. Eu acho que a inteligência artificial vai tornar ainda mais segmentado, infelizmente. Por exemplo, as empresas que dominarem essas grandes bases de dados, como você falou, de Large Language Models e China, Estados Unidos, Sarará, e outras que também estão em outro pedaço da cadeia do supply chain, né, que é da cadeia que serve a inteligência artificial, por exemplo, como a NVIDIA, que faz aquelas placas de hardware que conseguem processar GPUs, muita inteligência artificial, essas empresas vão ficar mais e mais ricas. A inteligência artificial, em termos de tendência, tende a aumentar ainda a disparidade econômico-financeira, infelizmente. Mas a boa notícia é, se você agir rápido, você consegue ir para esse grupinho que colou no mundo da inteligência artificial, seja através de um aplicativo, ou de uma API, ou de alguma coisa nova. Hoje mesmo o Alan Nicholas, que é um cara que está ficando top em AI, ele me mandou um negócio que ele fez, que é muito legal. É tipo uma TV, tipo essa TV aqui, só colocado em pé, sabe? Naquele modo Word de texto. E você chega na frente dela, tem uma câmera, numa loja como reserva. Aí você vem com a sua roupa de casa, uma roupa feia, bobear nem é reserva. Aí a coisa te olha e fala assim: que legal, gostei como você misturou o khaki com o bege e nananã, mas olha, você podia ser mais cool. Você mais esse ou esse cara? Ah, aí você fala, pô, sou mais o da direita em cima. Legal, cara. Ah, então você é mais despojado, mais com o que também de clima de office, né, de trabalho. Por causa do seu trabalho? Sim. Ah, legal. Olha esses looks da reserva que são a sua cara. O bagulho monta na hora, fica uma bola falando contigo. E aí te dá a opção, fala assim, qual que você mais gostou? Você não gosta muito de vermelho, já anotei. Total inteligência artificial. Caramba. Então toma esse look mais khaki, mais verde, mais não sei o quê. Nossa, você gostou? Nossa, amei. Você falando. Nossa, amei esse é a minha cara. Aí ele te traz outros 4, 5 parecidos, você fala, quero esse. Vai pro caixa, tá lá tudo montado pra você. E ele, detalhe, por estar te vendo na câmera, ele já fala, já sei que seu tamanho é M, já sei que seu pé é 38. Ele escaneia, Mano, né? É lindo assustador, o que está acontecendo, é assustador. Mas quando a reserva comprar essa solução de uma empresa tecnológica, talvez ela demita 5 vendedores. Então, toda essa mexelança, nem o Harari, que é o cara que escreveu Sapiens, Homo Deus, e o Yuval, né? Aquele cara que escreveu Sapiens, que simplesmente, para mim, é um semideus aí dos estudos modernos de filosofia, história e tudo mais. Ele fala nas entrevistas de hoje, ele deu uma entrevista ontem, inclusive. Ele é israelense, inclusive. Algumas de hebraico eu gosto. Essa coisa de ter sido alfabetizado em hebraico só me Como é que você foi alfabetizado em hebraico? Eu sou judeu, tipo Jesus. Conhece Jesus? Rapaz bom, rapaz tem futuro. Então, eu sou judeu de pai e mãe. Meus avós vieram fugidos da Polônia, de pai e de mãe da Polônia também, da Segunda Guerra Mundial. Cara. E eu nasci no Brasil. Eu sou 100% polonês, mas eu sou brasileiro, nato. Nasci aqui, bum. Mas é engraçado, teu sobrenome não tem 800 consoantes. Não tem Tchaikovsky, né? Pois polonês é muito, me perguntam isso, mas é por coincidência o Diamant, as pessoas trabalhavam com diamantes na Polônia. Então ficou uma coisa meio francesa, mas é 100% polonês. Inclusive, consegui pegar o passaporte polonês, que aliás, super recomendo para quem puder pegar o português. A minha sobrinha pegou. Nossa, cara, facilita muito a vida na Europa. Pode trabalhar na Europa. Cara, eu fui pra Aí Croácia. Minha irmã falou, você não quer pegar? Eu falei, caramba, eu já tenho um brasileiro, eu tô correndo atrás de um americano, vai ficar muito passaporte. Eu acho que você nem pode ter 3. Com uma americana, né? Não, eu poderia já ter pego. Não peguei ainda porque... Não sei se pode ter 3, fiquei na dúvida agora. Eu não sei. Eu sei que quando eu fui pra Europa foi uma maravilha. Eu fui pra Holanda, doidão lá. Eu não, um amigo meu tava doidão. Eu cheguei normal. Aí cheguei, taquei o passaporte polonês, o bagulho abre e tu entra, não tem... Você está para negócios ou lazer? Me mostre seu documento. Porra nenhuma, você é um cidadão europeu. E fora que se eu der uma zica aqui no Brasil, eu posso morar lá e trabalhar lá. Com certeza. Assim como em Israel, porque todo judeu também tem direito a ter o passaporte israelense. E Estados Unidos, eu já podia ter dado entrada várias vezes com um visto chamado tipo visto de quem escreve livro, de quem tem teoria científica. Você divulga o teu trabalho? O teu trabalho é bem divulgado lá, André? Zero, ou não? Zero. Por quê? Porque lá é protestante e o pessoal sabe que ganância não é pecado. Então,
A força do meu trabalho é mais potente em países colonizados de exploração de Igreja Católica. Você acha que o teu trabalho não se identificaria Super tanto? se identificaria nos Estados Unidos, mas o Brasil precisa mais. E eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu sou preguiçoso, eu já sou multimilionário, vendi empresa em 2008 de hacker que eu era. Eu tô agora meio que escolhendo onde eu vou dedicar meu tempo. Eu queria aproveitar isso que você falou, que é o nosso último tópico, mas eu achei muito legal da tua biografia. Você falou que você vendeu a empresa, ganhou dinheiro, botou o burro na sombra e aí ficou deprimido. Como eu falo muito de saúde mental, de felicidade... É sobre isso, né? É exatamente essa parte que eu guardei para o final, porque eu queria muito que você falasse para as pessoas entenderem que, na verdade, não é a relação do dia a dia. Só dinheiro não traz felicidade, né? E também você, acredito, naquele momento, e eu passei por isso nos Estados Unidos, de certa forma, porque eu fui me aposentar nos Estados Unidos e o meu objetivo era fazer o máximo de coisas que eu gosto durante o dia. Então, eu quero surfar, eu quero fazer yoga, eu gosto muito de coisas relacionadas ao... Pode chamar de pomba. Ao coisas que eu gosto, que me fazem bem, Conexão, né? Com a natureza. Com a natureza, exatamente, tudo isso. E eu te confesso que é o selfie que em 3, alguns momentos... selfie 3, isso. Que algum momento, né, alguns momentos, até a minha própria mulher fala, pô, mas cara, tu tá aí... Tu é vagabundo? Buscando o que fazer, ou meio infeliz, de certa forma. Pô, né? Com todo o tempo fazendo tudo que você gosta. Interessante que parece que a nossa cabeça se sabotando, cara. É uma coisa muito interessante isso que vem acontecendo comigo. E eu tenho buscado outros propósitos, né? O programa e outras coisas. Não para preencher meu tempo, mas assim, eu não concebi ainda que eu posso realmente passar o dia inteiro na praia, pegando onda, fazendo yoga e etc. Dá até uma culpa, né? É alguma coisa que não me deixou. Eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura, né? De onde a gente vem, que é similar. Meu avô também era polonês, etc. e tal, que nos faz, né? Eu sempre aprendi que eu tinha que ser um cara produtivo, digno. Isso eu aprendi na minha vida. Porque senão... só vale se suar o rosto, né? Ou que, na verdade, caramba, como que você vai passar o resto da vida fazendo nada? Que, na verdade, não é fazendo nada, fazendo as coisas que eu gosto. Então, me explica um pouco o que aconteceu naquele momento, André. O que você pode dizer para as pessoas para elas se tocarem nesse sentido? Então, né? Eu tive uma infância onde eu não entendia o amor dos meus pais como seguro. Era um amor condicional, era uma criança que me quebrava todo e tal. Então, desde muito cedo, entendi que para ser amado e para não ser abandonado, continuar tendo casa, ou sei lá, na minha cabeça estava um pouco amplificado, provavelmente. Eu tinha que ser um high potential, entregar tudo que eu me metia eu era o melhor, tanto que eu fui no Jô Soares, eu fui 5 vezes no Fantástico, senão Caramba, não é normal. Cara, é verdade. E cada vez um assunto diferente. Pô, que bacana. E aí eu fui ponta eu fui, sei lá, fazer novela na Globo. Eu sou paraquedista, eu sou ex-agente secreto durante 9 anos, sou mergulhador. Assim, ficou uma coisa quase que viciante no lugar de eu vou ser o melhor em tudo para ser amado. E aí, quando eu consigo, vamos dizer, zerar esse jogo do ser melhor em tudo, já fui no jogo, já fiquei milionário, vendi empresa por 30 milhões, fiquei ligando pro Telebanco, né? Seu saldo é 29 milhões, 444. Eu falei, caralho, que legal, existe saldo desse tamanho. É verdade. Sabe, eu vivi isso. E eu falei, agora eu vou virar o novo rico clichê, né? Comprei, porque meu pai já foi motora de táxi, ele era corretor de ferro e aço, minha mãe dona de casa. Caramba. A gente não era pobrão, morava em Copacabana, inclusive, só que em frente a um morro, na San Román. Eu tinha muitos amigos, soltava pipa. O Pasquim, que fazia muita coisa anticapitalista, me mandava livros, eu dava de... Cara, foi muito legal a minha infância. Zero reclamação. Mas eu entendi que na minha infância eu tinha que ser high potential. Tipo, ser o cara mais foda dos seus lugares. Um pouco aconteceu com o Thales Gomes também, lá na G4. E aí, quando eu zero o jogo... Eu falo, caraca, zerei o jogo do tabuleiro. Sabe aquele tabuleiro? Isso aqui, vai para a casa 8. Você ganhou 30 milhões. Parabéns, você zerou o jogo. Aí eu, yay! Aí comprei uma mansão, fui fazer kitesurf. Bem novo, rico, clichê, tradicional. 3 meses depois, comecei... 1 ano depois eu fui liberado de ser o presidente da empresa que eu vendi, ou o CEO, né? Que eles liberam você de 0 a 5 anos. Ter ficado 5 anos. E me liberaram. Falei, caraca, agora eu além de ter todo o tempo, toda a grana, eu tenho todo o tempo do mundo, né? Falei, porra, aí conheci vários caras que você deve conhecer, que são kitesurfistas e vão lá em Arubinha, não sei o quê, que é filho do dono da Perdigão, da Sadia. Você não veio fácil tão pra você, tu ralou, mas tem gente
E aí eu falei, vou ser isso, né? Vou estar conectado à Pachamama, à terra, e vou, sei lá, fazer kitesurf, vou para Bali, whatever. E aí comecei a perceber que sem a reunião da empresa, sem meus funcionários, sem meu dia a dia, aí fui parando de escovar o dente. Hoje eu não tenho reunião, por que eu vou escovar o dente? Amanhã eu escovo. Também uma cárie não vai nascer em um dia. Aí não tomava banho quando era inverno. Aí comecei, daqui a pouco eu tô na cama vendo o dia inteiro de vídeo e falo, mano, eu estou deprimido. Sabe, minha máquina não se movia mais. E aí eu fui perceber o quê? E por isso eu criei o Sexy Canvas. Na verdade, não é porque eu sou um gênio saudável mental, é porque eu sou um fudido da cabeça que, com alguma inteligência acima da média, não sei se isso é uma maldição ou uma coisa positiva, mas tem, né, as duas visões. E eu falei, caramba, eu venci o jogo que não era meu. Que era o que a sociedade esperava de mim. Que era o que meus pais me diriam que me amariam se eu fizesse. Que era que as meninas que eu queria pegar achariam, nossa, você é legal, você foi no Jô, então você vai me comer mais fácil. Tudo que eu tinha postulado... Que ia te deixar feliz. Ia me deixar feliz, não era o meu jogo. E foi aí que a Matrix, sabe aquele filme Matrix, desce aqueles números de japonês, tudo verde e tal, apareceu na minha frente e falei, caraca, tá todo mundo jogando um jogo que não é o seu jogo. É o jogo de agradar, de ser amado, de se apequenar, de fazer tudo pelos outros. Falei, estamos jogando fora milhões de vidas, transformando elas em zumbis. Tá errado. Aí eu tava, por sorte, eu tinha tempo e dinheiro, tava um pouco deprimido sim, tomei remédio, tudo, foi uma época difícil. Falei, vou dedicar a minha vida a desquebrar o sistema. E foi o que o Sexy Canvas virou. E, para finalizar, hoje, essa sensação de ajudar as pessoas, te dá um propósito, você se sente feliz hoje? Sim, porque tudo é tridimensional. Então, parte do meu jogo sempre foi curar pessoas. Eu sempre fui meio filho de Obaloaê, judeu, curandeiro, de tudo eu já fiz. E esse prazer de ver uma pessoa... Cara, eu tenho uma quantidade de influencers gigantes que tem muito mais seguidores do que eu falei, ei, tu tá jogando o jogo pra agradar, se solta, faz isso, faz aquilo. Mentorei. E mudaram. Hoje tem empresas de 100 milhões a 1 bilhão, são mentorados, já mentorei mais de 1.000 pessoas. Me dá muito prazer. Esse prazer vem de ego? Vem de vaidade? Também. Esse prazer vem de fazer o bem, pertencimento e amor, que são itens do Sexy Canvas? Também. Então, me dá muito prazer quando uma pessoa me manda uma mensagem falando, cara, tu mudou minha vida. Eu tava com um casamento de merda, eu tava sem coragem de pedir a minha esposa em casamento, não tinha dinheiro, tinha medo de ganhar dinheiro, agora eu fazia 2 mil, agora eu faço 38 mil, agora eu faço 1 milhão, graças ao que você me libertou. Me dá muito prazer. Você tem uma parte da tua plataforma que é dedicada às pessoas que não podem pagar uma mentoria, você tem uma coisa nesse sentido? Tenho. Todo mundo que manda direct pra mim, ou pra, enfim, ou pro Sexy Canvas, @SexyCanvas, ou pro @André Jamar, que é o principal. Falando, cara, eu não sei o que, eu tenho filho muito cedo, eu já ralei de tudo, tá aqui, foto, filho e tal, não, eu vi que você pode mudar minha cabeça, me ajuda, a gente tem bolsa. Mas eu gostaria de tornar ainda uma coisa mais efetiva. Por exemplo, se eu pudesse fazer um download do Sexy Canvas inteiro, dessa parte de cabeça e da parte business, na cabeça de uma favela inteira, essa favela inteira ia ser transformada. Eu tenho certeza. Eu já mudei uma indústria de previdência privada no Brasil. As minhas palestras, o pessoal termina não falando, ai, que legal, adorei, muito obrigado por tirar uma foto. Tem isso também. Mas as pessoas terminam falando assim, puta que pariu, não acredito, você fala o que eu penso a vida toda, não tinha coragem de pôr pra fora, amanhã mesmo já não sei o que, já liguei pro meu sócio, já fechei a empresa e até peço para as pessoas não terminarem casamento em tempo real durante a minha palestra, que o pessoal faz isso, faz burrice, ou fecha a empresa, não é isso, digira, né, já ficou 20 anos fazendo merda, digere mais 2 meses. E tipo, é isso, meu objetivo. O movimento sexy não é um movimento só de marketing, de diferenciação, ganhar prêmio Nobel ou me sentir foda, mudando a vida das pessoas. O movimento sexy, que tem um nome estranho, né? Que parece que sexualiza o Brasil, mas não é isso. É um movimento de desemburrecer o Brasil e mudar a sociedade, não através da política. Ele é um movimento apolítico, porque a política já nasceu não funcionando na Grécia Antiga. Agora, num país que tem bancada disso, bancada da bala, bancada evangélica, bancada... É que não funciona mesmo, entendeu? É o que temos, é o que temos. Não desista da política. Continue estudando, mas não odeia o que você não conhece e ama o que o teu amigo disse para você amar. Vai estudar,
brasileiro é burro, o brasileiro não lê, o brasileiro não filosofa, o brasileiro... A mãe falou, esse Lula é não sei o quê. E pronto, a pessoa já tá odiando o Lula com todas as forças. Ou vice-versa, Bolsonaro. Não é assim que se faz política, entendeu? Então, assim, meu objetivo, até o dia da minha morte, meu propósito de lápide é ser reconhecido como alguém que mudou o Brasil de alguma forma. Nem que André, seja pegando em armas, que eu sou professor de tiro também. Eu já era. Vou Sou ficar mesmo. longe do cara. Já tirei 17 mil tiros Caramba. na minha carreira de professor e aluno. Foi uma coisa que eu Perdi a desmistifiquei um audição. pouquinho nos Estados Unidos, que lá todo mundo lá faz. É muito Então, legal, lá é aprendi. vontade, André, eu já era teu fã, mas agora eu sou 2 vezes o teu fã, cara. Gostei Gratiluz. muito, muito. Quero ter oportunidade de estar outras vezes com você online e offline. E acho que você é um cara que tem muito para somar. Eu espero que realmente você consiga espalhar essa tua sabedoria, essa capacidade das pessoas repensarem, das pessoas criticarem para o maior número de pessoas. Espero também que as pessoas menos favorecidas sejam beneficiadas com o teu trabalho, cara. Super obrigado por ter aceitado o meu convite. Foi uma honra ter você aqui, cara. Obrigado, cara. Tamo junto.